Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, uma excelente manhã para todos. Estamos aqui hoje para falar sobre as nossas crianças, a criança que mora dentro de nós e as crianças que são os nossos filhos. O objetivo deste encontro é nós acolhermos o cuidador, a mãe, né? As suas angústias, as suas dores, as suas preocupações, as suas dúvidas, né? Nós, como cuidadores, como as pessoas responsáveis pelas crianças, nós também precisamos de acolhimento. Nós temos as nossas dúvidas, né, sobre se estamos no caminho certo, sobre se estamos fazendo o correto. Nós queremos, né, oferecer aos nossos filhos o melhor de nós, mas nós precisamos acolher as nossas angústias aí para a gente dar conta deste lindo papel que a gente tem. Então, o objetivo deste encontro aqui, né, como eu comentei em outras lives, é muito mais um olhar para o cuidador, um olhar para a mãe, um olhar para o pai. Né? Eu falo muito aqui para as mães, mas os pais também são bem-vindos. Olá, né, aqui nós temos um pai. Bom dia, seja bem-vindo. Hoje, o que eu quero falar, né? Qual o objetivo deste encontro? Ao longo deste mês, né, nós vamos falar sobre criança interior, o nosso foco aqui nessa conversa. O objetivo é responder as perguntas que são enviadas pelo direct ou as perguntas que podem ser feitas aqui também, ao vivo. Né? Quem quiser participar é só, né, chegar, entrar, pegar seu lugar e participar, compartilhar aqui conosco desse diálogo, né, dessa construção de conhecimento, de autoconhecimento, né, de autoacolhimento dos cuidadores que moram dentro de nós. Então vamos lá, né? Eu recebi uma pergunta, aliás, não só uma, como várias, a respeito do que de fato é criança interior. O que essa expressão quer dizer, né? Por que eu falo tanto nisso? Como eu comentei com vocês, já em outras oportunidades, o meu olhar para a criação, ele parte de três dimensões, do cuidador, da criança e do entorno dela. Porque a gente, né, não cria um filho isolado do mundo, então a gente acaba, né, tendo que olhar também, se preocupar e saber que o entorno também tem impacto na sua vida. Bom, e então, falando sobre criança interior, né, essa expressão, ela faz referência a nós cuidarmos daquelas dores de infância, daquelas marcas de infância, que a gente chama de feridas emocionais da infância. E o que isso quer dizer, né? Quando nós éramos crianças, nós nós tivemos várias experiências, né? Várias vivências ali com os nossos cuidadores, com o ambiente em nosso entorno. E essas vivências, elas podem ter sido agradáveis ou desagradáveis para nós naquele momento. Elas podem ter sido felizes ou sofridas ou doloridas para nós. Quando nós vivenciamos lá uma determinada experiência que nos causa uma dor, um sofrimento, né, um sentimento ruim, pode registrar em nós, né, possivelmente registra em nós uma marca, um registro, faz um registro ali de uma sensação ruim diante daquela situação. E nós, dentro da nossa maturidade, né, como crianças, que ali naquele momento nós não, né, temos a maturidade própria de uma criança, a gente faz a nossa avaliação, a gente faz a nossa interpretação daquela situação com base exatamente naquilo que nós temos até então, né, de bagagem. E então isso pode gerar em nós uma ferida, uma dor que a gente vai carregar para o resto das nossas vidas. E aí eu falo para o resto das nossas vidas porque é mesmo, né? Embora depois a gente possa falar sobre ressignificação, sobre, né, tratar essas feridas, o fato é que elas vão estar lá, elas vão gerar um registro. E por que isso acontece, né? Por que gera esse registro dentro de nós e é tão, né, radical e tão crucial assim para a nossa vida? Porque o nosso cérebro, ele, né, tem um recurso de gerar registros para depois serem acionados no automático, para que a gente não tenha que ficar fazendo, né, toda uma elaboração para tomar decisões, né, diante das situações que a gente vive. Então, o nosso cérebro, para economizar energia, para nos proteger também diante dos riscos e do perigo, ele, né, cria alguns recursos, ele faz alguns registros. E aí aquele registro desperta em nós um sentimento que depois vai nos guiar.
Por exemplo, né, se a gente foi submetido à violência, né, a violência física ou a violência emocional, naquele momento em que nós vivenciamos aquela experiência, o nosso cérebro registrou aquilo. E aí ele nos treinou para reagir àquela situação. Pode ter sido um treino, né, de reação, né, de impulsividade, né, de reagir à situação, ou de fugir, né, que a gente ou reage, ou foge, né, ou a gente se paralisa. São as 3 reações automáticas do nosso, né, que a gente tem diante das situações de risco, de perigo. Então, quando, né, o nosso cérebro nos treinou para aquilo, e aí, à medida em que a gente, né, tem aquele tipo de reação, a gente vai nascer em nós um sentimento, uma sensação, e aquilo vai ficar gravado ali, né, vai ficar cravado dentro de nós, e depois isso vai, né, se repetir à medida em que a gente se coloca diante de situações semelhantes ou iguais. Deixa eu ver aqui, a Lia entrou, a Thaís, sejam bem-vindas, meninas. Bom, e aí o que acontece com essas, né? Como que essas feridas, essas dores, essas lembranças, essas memórias vão nos afetar na vida adulta? Por mais que a gente não se lembre, né, conscientemente, ou que conscientemente a gente já tenha aprendido a lidar com aquelas memórias, aquela bagagem, aquelas vivências que nós tivemos, o nosso subconsciente vai estar lá com o registro. E ele vai servir de quê? Ele vai servir exatamente para o momento em que a gente for colocado diante de uma situação semelhante, né? De uma situação que vai despertar em nós o mesmo sentimento, a mesma sensação que a gente teve lá na infância. E aí, se a gente, né, tem essa mesma sensação, esse sentimento, tende a reagir e a agir conforme, né, o comando dessa sensação. De maneira automática, a gente pode, por exemplo, né, explodir ou fugir da situação, né, se esconder, porque ou se paralisar, né, que são as três reações que a gente pode ter. Então, na relação com as pessoas, com o mundo, e de forma mais marcante com os nossos filhos, porque são crianças e são pessoas que a gente ama, né, a gente, essa reação automática pode vir e atrapalhar muito a nossa relação com elas, né? Acaba ditando a forma como a gente se comporta diante delas, da forma como a gente as trata, né? Então, por isso, às vezes a gente não entende o porquê, né, que nós temos, trabalhamos tanto a consciência, né, lidamos tanto, nos preparamos tanto, buscamos, né, conhecimento, e ainda assim a gente tem dificuldade de lidar com as situações desafiadoras. Na verdade, neste caso, a gente, né, possivelmente, a gente vai estar deixando aí de lado esta criança interior. Essa criança que fala, que está lá dentro de nós e que a gente, né, por mais que a gente cuide do externo, a gente não olhou para dentro, não cuidou dessas feridas, e aí elas vão ditar a nossa relação com as nossas crianças, com as pessoas em nossa volta. E o que mais, e o pior, né, e aí o que mais nos preocupa é que, como quando a gente está diante daquela situação, é uma criança lidando com outra. É a nossa criança interior lidando com a criança filho, né? E pior ainda, né? Uma criança muito mais forte diante de uma outra muito mais fraca, digamos assim. Porque nós temos o tamanho do adulto, a força do adulto, a potência do adulto, né? E a criança ali ainda é pequena, é frágil, né? Então, é uma relação que acaba ficando muito desproporcional, embora seja uma criança lidando com outra criança, as reações, né, o peso das ações, né, com certeza do adulto vai pesar muito mais. Então, uma criança que explode, né, que bate, por exemplo, no adulto, a criança bate no adulto por reação, né, por questão de maturidade ainda, ela é a linguagem que ela tem. Né? Claro que a gente, né, tem que aprofundar mais em relação a isso, mas é normal até determinada idade a criança bater, às vezes é a reação automática dela, ela precisa ser orientada e ajudada, né, para que ela consiga ter outros recursos de comunicação para não usar a agressão. Mas
a situação em que a criança bate no filho, a criança bate nos pais, né? Aquele adulto, né, que teve contato com esse tipo de violência lá no passado, pode ser, né, ele pode agir ali naquela situação, repetindo o que ele fazia quando era criança, né, que se ele foi submetido à violência e ele reagiu, né, revidou, porque às vezes tem criança que tem esse impulso, esse instinto, né, de reação, o adulto pode ali, né, diante daquela situação repetir aquele comportamento ou por questão de ter se treinado, né, ele pode fazer o inverso disso, né, fugir da situação. Deixa eu ver aqui. Meu marido tem muita dificuldade em lidar com gritos das crianças, com o choro. Ele perde o rumo. Lia, isso é muito comum. Na verdade, né, o choro é talvez uma das coisas que mais incomodem a gente, porque as crianças choram muito, né? E é interessante porque quanto mais o adulto tem dificuldade de lidar com aquela situação, mais aquela situação vai se repetir com ele, principalmente. Por quê? Porque se o adulto tem dificuldade de lidar com o choro da criança, possivelmente é porque ele tem um choro retido dentro dele. E aí, aquele choro retido dentro dele, quando a criança é bem pequena, ela externaliza, né? Aquela questão que a gente fala da fusão emocional, ela externaliza. Há uma conexão entre o que a criança sente e o que o adulto sente. Então, a criança pode estar chorando o choro que está oculto lá dentro daquele adulto, né? Oculto dentro do pai, que não chorou quando era criança, que não pôde chorar, que era reprimido, ou que chorou, mas ninguém também deu ouvidos, né? Lidar com o choro é realmente uma dificuldade muito grande. Então, o que a gente pode dizer para esse pai, né, é ele acolher o próprio choro, olhar, pensar que aquela criança pode estar chorando, né, e, às vezes aparentemente sem motivo, aparentemente por motivos banais, mas pode ser o próprio choro desse adulto, pode ser o próprio choro que ele quis chorar durante toda a sua vida e não chorou. Então, é difícil, é muito difícil vencer essa reação automática, vencer esses sentimentos que vêm, que afloram dentro de nós quando a gente se depara com essas situações, mas aí é o trabalho que a gente tem que fazer lá no fundo, né, lá dentro de nós. Deixar de olhar para a criança que está fora e olhar para a criança de dentro. Quando a gente fala em criação, muitas vezes a gente uma coisa quase que absoluta, a gente está sempre com os olhos voltados para a criança, né? E por isso que eu falo das 3 dimensões, né? Tem o adulto, tem o cuidador e tem o olhar dele para aquela situação, para aquela criança. Então a gente precisa lembrar de que ao invés de a gente focar os olhos, focar a atenção naquilo que está acontecendo com a criança, né, com aquilo que a criança está manifestando, olhar para dentro, porque pode ser exatamente dentro de nós que o gatilho, né, para a criança agir daquela forma está acontecendo. A gente ressoa, né? A gente ressoa o que a gente sente, o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração. Eu já contei aqui o caso de uma mãe, né, que tinha muita dificuldade de lidar com o choro da criança também. E no caso a criança chorava muito com ela. Na verdade, ela dizia que chorava muito, né? Porque também tem essa questão aí da intensidade com a qual a gente vê determinadas ações dos nossos filhos. Nós vemos aquilo que mais, né, nós vemos com uma intensidade maior aquilo que mais nos incomoda. Então, o choro daquela criança, daquela mãe, incomodava tanto ela, era tão intenso, porque para ela o choro é algo com o qual ela não sabe lidar. Então, quando ela quando ela via que a criança estava chorando, para ela, aquilo era algo muito forte. Para quem estivesse de fora, era algo absolutamente natural. E aí, a gente investigando, a gente identificou que, de fato, ela tem, né, um histórico, uma infância, em que ela não chorava, não sabia o que era chorar. Não teve, não só uma infância, como uma vida toda sem lidar com o choro. Então, ela tinha essa dificuldade
E aí teve que fazer um trabalho mesmo de reconstrução dessa crença, dessa referência que ela tinha do choro. E de fato é um trabalho é algo muito trabalhoso, mas é algo que a gente faz de entrega de amor, né, por nós mesmos, porque nós vamos estar tratando aquilo que é nosso, aquilo que nos causa dor. Porque uma coisa, gente, é fato. Quando a gente tem dificuldade com as crianças, a gente só usa esse veículo para manifestar o que está ruim dentro de nós. Porque as crianças, elas têm esse poder, né, de nos despertar para aquilo que a gente aguarda lá ocultamente e que possivelmente está se repetindo em todas as nossas outras relações e a gente não se dá conta. Porque com o adulto, com as relações que a gente tem com os adultos, a gente não se sente, né, potente ou não se sente encorajado a ser de fato quem nós somos, a colocar para fora aquilo que de fato tem dentro de nós. E com as crianças, até pela fragilidade delas, né, ali diante de nós, diante de um adulto, a gente sente maior liberdade para isso. A gente fica, né, no automático, vem dentro de nós a sensação de que a gente tem maior liberdade para isso. Então, a criança é um convite a gente olhar para dentro e a gente buscar cura para essas nossas dores. Né? Eu até queria compartilhar com vocês aqui uma leitura, deixa eu pegar aqui, é coisa bem rapidinha, uma frase rapidinha, tá? É uma frase do livro do Daniel Siegel, Parentalidade Consciente. Ele diz o seguinte: não escutamos verdadeiramente nossos filhos porque nossas experiências internas são tão ruidosas que abafam todos os outros sons. Estamos desligados deles e provavelmente continuaremos agindo de maneiras malogradas e insatisfatórias para nós e para as crianças, vistos que estamos presos a respostas reativas baseadas em nossas experiências passadas. E aqui ele está falando exatamente da infância, né? Exatamente da infância, né? Como eu já comentei em outros momentos, a gente também tem feridas emocionais, a gente pode ter feridas emocionais de outros momentos da nossa vida, mas a grande maioria delas tem origem lá na nossa infância. Então, Lia, é muito importante aí, né? Eu sei que é difícil, às vezes a gente está numa caminhada diferente, né, dos nossos pares, e aí é difícil às vezes colocá-los dentro da mesma consciência que nós, mas eu convido, né, a ele a acompanhar né, também fazer o seu trabalho aí de autoconsciência. O Wagner entrou, a Jaque, oi Jaque, a Jaqueline é minha prima querida, obrigada por participar. Aqui realmente é uma conversa e a ideia aqui é só a gente trocar experiências, né, olhar para questões que nós temos, né, dentro de nós, e que às vezes a gente não tem com quem conversar, com quem expor, porque são coisas muito internas, são coisas muito íntimas nossas, né? Então, aqui é um espaço para a gente fazer isso, para a gente colocar essas questões, olhar para isso, porque isso, né, vai melhorar muito a nossa vida com os nossos filhos e toda a vida em geral. Porque uma questão também que é muito importante, gente, é que a gente não deve buscar cura pelos nossos filhos. Nós devemos buscar cura por nós. Cura das nossas dores por nós. Isso vai repercutir na nossa relação com eles? Sim, com certeza vai. Mas nós merecemos, né, isso. O olhar é para nós. Né? E aí não é a gente esquecer dos filhos, é a gente, né, lembrar de nós. Porque o que mais acontece é a gente esquecer de nós. Então, é isso. Eu também queria falar sobre uma outra pergunta que foi colocada também ali no direct, sobre a gente não se lembrar da infância. Eu até coloquei um post, mas eu queria explorar um pouquinho mais aqui, que é uma questão até bastante recorrente, porque muitas pessoas, né, quando me procuram, elas falam: olha, mas eu não me lembro da infância, eu tive uma infância tranquila, não tenho problema nenhum com meus pais, não tenho, né, às vezes tem até uma admiração muito grande
pela forma como os pais conduziram a criação. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente deve pensar, né? O que acaba acontecendo, né, em quase 100% dos casos, é que a gente vai aprofundar um pouco mais e vai ver que essa pessoa tem tudo muito bem resolvido no consciente, né? E às vezes também não tem consciência de que algumas coisas os marcaram, né? Algumas coisas marcaram a sua vida e registraram feridas, porque ela teve aquelas experiências como algo, né, leve, como algo natural, porque, né, pode ter acontecido isso em função de determinado tipo de comportamento ser tão banalizado que a gente acaba internalizando aquilo como algo normal, como algo, né, esperado das relações. É o caso, por exemplo, da violência que a gente vê, né, tão presente, né, ainda, que é o famoso tapinha corretivo, a palmada corretiva, ou outras coisas, o castigo. Ficou tão banalizado, né, e tão internalizado dentro de nós que isso é algo normal, que, né, tem pessoas que não conseguem sentir que isso pode ser a origem, a fonte né, da dificuldade que ela tem de lidar com os filhos, de lidar com as suas relações em geral. Por exemplo, né, o caso de nós falamos sobre a palmada corretiva e falamos também das pessoas que apanharam e que consideram-se pessoas bem resolvidas com isso, e que o problema é quando ela se coloca diante de situação que desperta nela aquele mesmo sentimento. Aí o que vai acontecer? Por mais que ela tenha consciência ou até não tenha, né, e ache aquilo tudo muito normal, a reação dela vai ser repetir aqueles padrões. Repetir ou negar completamente os padrões. Mas, então, não lembrar ou não achar que a infância tenha sido uma infância difícil, ou até considerar situações que tenham, né, machucado lá na infância como algo normal, como algo que os pais não tinham como fazer diferente, é preocupante também, né? Então a gente precisa ter bastante aprofundamento nisso, né? Se observar, né? Se perguntar se de fato a gente está agindo com base nesses padrões, a partir desses padrões, né, se autoanalisar para ver se de fato o que a gente está achando normal não é algo que se repetia tanto na nossa infância e tanto durante a nossa vida que a gente acabou tomando isso como algo normal, tomando como algo aceitável, justificável, quando na verdade não é, né? E eu gostaria de trazer aqui hoje também uma meditação, né? Eu mesma elaborei aqui um caminho, né, para quem tem dificuldade de acionar as memórias de infância, para quem tem dificuldade de entender o que a gente está falando aqui. Eu gostaria de propor essa reflexão, essa meditação, na verdade, né? É um exercício para a gente resgatar, se conectar com a nossa criança interior e, a partir dessa conexão, a gente conseguir, né, lidar melhor com os nossos conflitos, com as nossas dores que a gente carrega, identificá-las, né, se elas não são claras para nós, e conviver melhor, né, com isso, né, buscar ajuda, buscar cura e melhorar a relação com os nossos filhos a partir disso. Bom, deixa eu começar aqui. Eu vou fazer bem rapidinho, né, para a gente não tomar muito tempo aqui. É o seguinte, né? A atividade é a seguinte, né? Coloque uma música bem tranquila, feche os olhos e se leve para o momento da sua infância, né, em que você era criança. Pense em quem cuidava de você, em quem, né, se eram seus pais ou se eram outros cuidadores. Tente se lembrar de como era esse período, essa fase. Tente se lembrar, né, se forem seus pais, tente se lembrar se você foi desejado, se você foi planejado ou planejada. Tente se lembrar se você era comemorada, né, se você foi comemorada pela família, se era
uma criança que foi bem recebida. Se eram outros cuidadores, né, tente se lembrar se eram pessoas próximas, se eram pessoas importantes para você, ou se eram pessoas que foram simplesmente, né, definidas como seus cuidadores, mas que não tinham relação de amor e de afeto nenhum. Tente se lembrar como que esses cuidadores enxergavam você, se eram pessoas que amavam você ou se eram pessoas que apenas tinham relação de obrigação de cuidado. Pense em como era o seu rostinho miúdo, né, seu corpinho pequeno, seus olhinhos ali, né, quando estavam tristes, suas mãozinhas. Mentalize seus olhinhos olhando para os seus cuidadores, né? Aquele olhar ingênuo, aquele olhar de criança. Pense nos momentos em que você chorava e pedia colo, né? Quão frágil você era naqueles momentos. Pense nos momentos em que você sentia raiva, tristeza ou medo. Mentalize seu rostinho, né, pequeno, cheio de lágrimas, ou com aparência de profunda raiva, tristeza, medo, frustração. Pense nas suas mãozinhas pequenas pedindo colo e acolhimento naquele momento. Tente se lembrar se você recebia esse acolhimento. Tente se lembrar se você chegava a pedir por este acolhimento. Pense no quanto o colo dos seus pais, né, o acalmava, lhe acalmavam, né? Ou no quanto você desejava tê-lo e não tinha, e como que isso era sentido por você, o que você sentia quando pedia por colo, quando queria colo e não tinha. Tente se lembrar de todos os momentos em que no auge da sua raiva, da sua tristeza, do medo, né, da frustração, né, o quanto que essas pessoas te acolhiam, como que elas te acolhiam. Tente se lembrar dos momentos em que você queria falar e seus cuidadores não permitiam que você falasse. Tente se lembrar das coisas que você queria falar, o que você queria falar. Tente se lembrar da sua cama e de como eram as noites. Os seus cuidadores te colocavam para dormir e de forma afetuosa, com carinho, acompanhavam ou simplesmente deixavam você lá. Você sentia medo? Como que você se sentia quando era colocado lá na cama para dormir? Né, no escuro, sozinho? Tente se lembrar disso. Tente se lembrar das vezes em que você sentia medo e seus cuidadores lhe acolhiam nesse momento. Ou, se quando você sentia medo, sequer você poderia manifestar. Tente se lembrar se o medo foi utilizado como recurso para conseguir fazer com que você se comportasse de uma forma ou de outra. Tente se lembrar se você se sentia amado, aceito e acolhido, se você se sentia pertencente ao ambiente em que você estava. Tente se lembrar se você era considerado nas decisões que a família tomava, né, a respeito do dia a dia ou das questões mais importantes. Tente se lembrar se você, de forma direcionada e orientada, tinha a possibilidade de escolher a roupa que ia vestir, de escolher o que ia comer, ou se você não tinha escolha nenhuma, né? Tente se lembrar de como os seus cuidadores se colocavam diante dos seus pedidos de escolha, né? Das suas tentativas de fazer escolhas. Tente se lembrar se havia alguém que era violento com você, violência física ou violência emocional, né? Tente se lembrar de como que você se sentia diante disso, diante dessa violência. Se você conseguia reagir, se você se fechava. Tente se lembrar se as pessoas à sua volta lhe tratavam com respeito e se consideravam quem você era de fato, ou se tratavam você como alguém que não podia sentir, não podia ter vontades, não podia manifestar emoções. Tente se lembrar como você se sentia com isso. E para terminar, mentalize tudo que você queria ter e não teve, tudo que você queria sentir e não pôde sentir, e sentiu e ocultou.
tudo que você queria falar e não falou, tudo que você queria que fosse ouvido de você e não foi ouvido. Né? Tente se lembrar como que era a comunicação dentro da sua casa, se havia gentileza, se havia respeito na comunicação, se havia gritos. Tente se lembrar disso e como você se sentia com isso. Né? Essa mentalização, ela faz com que a gente se conecte, né, com as nossas lembranças, com as nossas memórias. É muito comum as pessoas não terem lembrança da infância. Né? E eu já comentei que isso também é um sinal de que houve abuso. É um sinal de que houve mal-estar ali da criança naquele momento, porque o nosso cérebro nos treina, ele nos poupa de sentir aquele sofrimento, de ter aquela sensação de novo. Então, não estou dizendo que isso é 100% dos casos, mas é muito comum. Né? É muito comum. Eu converso com as pessoas, a gente, né, aprofunda sobre esse aspecto e é muito comum isso acontecer. Então, essa mentalização, este contato com a nossa infância, né, a gente, né, se permitir voltar naquela época, voltar naqueles momentos, né, e se perguntar, né, sobre algumas coisas que hoje a gente vê a gente fazendo com os nossos filhos, se isso era um padrão da época, um padrão ao qual você foi submetido. Então, esta hoje é a nossa mentalização para a gente começar o dia, para a gente, né, começar o dia de forma mais consciente. E vamos nos falando aí ao longo dos nossos encontros, todas as quintas-feiras a gente tem a oportunidade de falar aqui sobre questões práticas. Então, traga as suas questões práticas, traga as suas dúvidas, traga as suas angústias, vamos compartilhar aqui, tá bom? E por último, eu quero deixar uma reflexão que é a seguinte, né? A gente cuida das crianças, né, sempre pensando no que nós queremos que elas sejam no futuro, né? O que nós queremos que elas sejam como adultas. Primeira coisa é que nós devemos preocupar, na verdade, com o que elas são agora, né? Com o que elas estão manifestando agora, enquanto crianças. E outra coisa é que, se nós queremos que elas sejam X ou Y no futuro, nós temos que dar a elas recursos, ensinar a elas habilidades, né? Que seja pelo exemplo ou que seja pela orientação direta mesmo. Mas nós precisamos ajudá-las nisso. Nós não podemos querer algo diferente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente age, né? Das nossas ações. Então, é este hoje o nosso convite. Obrigada por participar, você que está vendo agora, obrigada por assistir este vídeo. E acompanhe o nosso trabalho, né? O meu trabalho aí é todas as quintas-feiras, nós temos encontro aqui, às terças à noite, às 21 horas, e às sextas também às 21 horas. Né? Sempre nós vamos estar falando sobre temas relacionados à criação, sempre olhando essas três dimensões. O cuidador, a criança e o entorno. E lembrando, né, que aqui nós estamos falando de uma criação consciente, acolhedora e não violenta, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!